Vamos aqui juntos do programa Fluxo com Cecília Guiar e aqui a gente fala de conversas que escorrem sobre ciência, sobre vida, sobre diferenciação. A gente fala sobre o fluxo da vida, então a gente vai falar um pouquinho do passado do nosso entrevistado, por que é que ele chegou aqui, por que é que ele se tornou a pessoa que ele é hoje, do presente e do que a gente pensa para o futuro, daí fluxo, né? Não poderia ser diferente. E hoje eu tenho uma convidada mais do que especial para vocês, uma pessoa que tem muito em comum comigo e que a gente tem muitos projetos legais pela frente. E com vocês eu apresento a doutora Luciana Espejo. Muito obrigada, doutora Cecília Aguiar, por esse convite. Eu fiquei assim muito lisonjeada e muito feliz de estar aqui trocando com você, uma pessoa que tem muito a ver comigo, que a gente comunga dos mesmos princípios, da mesma vontade de fazer Energia. energia, da mesma vontade de fazer a odontologia melhor a cada dia e transformar pessoas nessa jornada. Eu acho que isso que é importante, o que nos liga e faz essa caminhada juntos ter tanta força. A gente é mulher, a É, gente é dentista, a gente é mãe, temos um filho da mesma idade, é, um menino também, né? menino, A gente é sim. multitarefas, né? A gente é digital, Exatamente, somos físico e digital juntos. né, isso é muito legal. E eu conheci a Luciana esse ano numa Uhum, mentoria com o nosso mentor em comum, Paulo exato. Vinícius Soares, né. Tem pessoas que você conhece, não sei se já aconteceu com você que está assistindo, que você conhece e que a impressão que você tem é que você conhece a pessoa há muito tempo? É, Né, isso é é, muito legal. É aquela às vezes até o pessoal brinca: "Sai, foi uma coisa de pele, foi o santo é, bateu". o santo bateu. Houve uma química, né. Eu acho que, naquele momento você foi uma pessoa que, logo que eu falei o meu propósito ali, Não, meu olho brilhou. eu lembro como se fosse hoje, você estava na minha frente, você só virou assim, olhou bem no meu rosto e depois lá no coffee break você veio atrás de mim e falou assim: "Eu quero muito falar com você". Então é muito importante quando a gente tem um projeto, né, quando a gente está, vislumbrando um futuro e a gente encontra pessoas que acreditam naquilo que a gente está pensando e que colocam força nisso e nos empurram para frente. Uhum. Dizem muito, né, que a odontologia é uma profissão Competitiva. competitiva, mas eu não acho. Eu, graças a Deus, na minha caminhada, eu sempre encontrei pessoas que mais me empurraram para frente do que outra coisa. Eu acho que eu sempre estive aberta a trabalhar com muitas pessoas. Eu nunca fui uma dentista que quis ficar ali nas 4 paredes do meu consultório. Eu sempre tive vontade de formar uma equipe, eu sempre tive vontade de estar em grupo. Então eu tenho esse olhar também para os meus colegas, de apoiá-los e de impulsioná-los para De frente, agregar. de agregar, de colocá-los em contato com quem, vai levar o propósito deles para frente também. Então eu acho que se você acha que a odontologia é esse lugar, eu acho que você só não encontrou as pessoas certas, né. E a gente se encontrou esse ano e está sendo um encontro muito feliz, e eu tenho certeza que nós vamos caminhar juntas por muito tempo. Ah, eu também, minha amiga. Eu fico Isso muito aí. feliz. Eu penso que quando a gente encontra pessoas, e a gente está falando aqui de parceria profissional, de parceria de clínica, de professora, mas pessoas que motivam a gente, Sim. né? De você dizer, poxa vida, que coisa legal É, que a Luciana está fazendo, né? E de abrir as possibilidades. Porque veja isso. bem, se eu não tivesse atenta ao que você estava falando, se eu não tivesse chegado para falar com você, Sim, talvez você não tivesse aqui nesse exato. podcast com a gente, né. Então eu acho também que é sobre oportunidade. Sim. Se tem uma história que o pessoal fala, que é sobre: "Ai, passou um cavalo", lá no sul chama de encilhado, aqui a gente chama de selado, Aham. né, que as oportunidades são um cavalo Sim, selado que passa sim, pela frente. Porque às vezes a pessoa pensa que tudo a gente cava, não, às vezes a coisa chega sim. na direção da gente É, e a gente diz sim,
É, né, e aquele sim muda tudo que vem para frente. E eu exato. queria justamente que você contasse um pouquinho sobre isso. Quem é a Luciana? Que sims que você disse na sua vida É. para que você fosse essa profissional que você é hoje? Aham. Porque veja bem, nada contra, mas você poderia ter se formado e ter feito um concurso para as Forças Armadas. Sim. Ou ter feito um concurso ou um contrato numa unidade de saúde para o serviço público. Aham. Ou até ter ido para um consultório e fazer o comum. Aham. O Exato. comum, o básico, o ordinário, feito É, eu brinco, mas você tomou caminhos diferentes sim. que fez você ser uma pessoa diferente. Conta um pouquinho para a audiência da gente. É, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito inconformada, assim, Inquieta. com inquieta, exato. Eu sempre gostei muito de movimento e eu acho que eu sempre tive objetivos bem claros. Eu acho que isso é até uma sorte, né, eu acho que às vezes as pessoas ficam um pouco confusas, o que vão fazer, o que não vão, mas eu sempre fui uma pessoa que quando eu determinava uma coisa eu sou, né, eu determino uma coisa e aí eu vou até conseguir. Você mira e vai. Eu miro e vou. Eu falo que a teimosia na odontologia começou quando eu falei que eu quis ser dentista. Meu pai me pegou, eu moro em São Paulo, sou de São Paulo, eu não tenho nenhum dentista na família. Meu pai me Uhum. pegou, Teu Cecília. pai fazia o quê? Meu pai, meu pai é contador e ele me colocou, e agora ele é empresário. Hã. Tem muitos empresários na família, então eu acho que assim, Essa veia essa veia empresária. é. E aí ele me colocou no carro e falou assim: "Minha filha, você vai ser dentista? Você tem certeza?" E foi passando na frente de vários consultórios. Foi um tratamento de choque. Foi, bem anos 80, sabe aquele pai e mãe de anos 80 que hoje a gente fala: "Não seja assim"? E passou nos consultórios meio decadentes. Ah, não, os melhores e os piores. Ah. Para me contar quantos dentistas tinham Ah, legal. só no meu bairro, porque São Paulo é assim, né, você sabe. E aí ele falou assim: "Se você for ser dentista, você precisa ser no mínimo diferente desses todos. Não digo melhor ou pior, mas você precisa ser no mínimo diferente desses todos". E aí eu fui. Eu falei: Teimosa, eu vou assim tupetuda. mesmo, porque é isso que eu quero". E aí eu fiz odontologia, fiz com muito esforço e depois, que me formei, eu fui trabalhar no consultório de um professor meu, Narciso Garoni, não sei se você já ouviu Já ouvi falar, falar. ele é da dentística, né. Veja Ele bem, se você não fosse boa, ele não aham. tinha aberto essa porta para Ele você. foi, assim, a minha segunda faculdade, sabe. Eu aprendi no consultório dele coisas que eu jamais teria aprendido sozinha. Eu aprendi há 24 anos atrás, hoje já se fala mais em ensinar para o dentista gestão e tudo mais, mas naquele tempo não se falava. Não, E nunca. lá eu aprendi a fazer tudo, porque eu também tive a humildade de falar: "Tudo bem, eu sou dentista, mas eu vou aprender a fazer isso". Eu aprendi a fazer livro caixa, eu aprendi a fazer cotação de dental, eu aprendi a falar com Foi um protético. mentor para Ele você. estava construindo uma sala atrás do consultório dele, assim, eu ia lá, eu via a obra. Então, eu acho que isso eu tive Você de teve humildade também de sim, dizer assim: "Deixa eu aproveitar essa sim, oportunidade", porque se você tivesse sido um pouquinho mais arrogante, com certeza. talvez vo espera aí, Eu eu sou não a sou denti fiscal de obra, é, só que olha só, é. né, porque tem coisas que fazem parte do processo. Sabe o que é que eu lembro, Luciana? Você Hã. já viu aquele filme Karate Kid? Aham, Que o Daniel San deixa eu lembrar essa história para vocês. aham. Ele queria ser lutador e o senhor Miyagi lá, o É, velhinho, o mentor dele, colocava ele para lixar a é. parede, engraxar carro, encerar carro, Aham. mas aquilo era uma etapa É, para ele alcançar é. aquele resultado. Eu acho que foi mais ou menos Foi essa mais ou história. menos assim. E aí que eu era um consultório maravilhoso, num lugar maravilhoso de São Paulo. Uhum, Ele atendia alta sociedade, artistas da Globo, e eu poderia ter ficado lá muito tempo. uhum. Eu poderia estar lá, Até hoje. talvez até hoje, mas acho que com os 8 meses que eu estava lá, eu fui no congressão, no CIOSP, e fiz com a Dabi uma venda programada.
Na minha época existia isso. Tinha. Você comprava o equipamento e você ia Pagava pagava parcelado. tudo, 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 e você só recebia quando quitasse. E eu fui lá e comprei a cadeira, a autoclave, o ultrassom, eu acho que foi isso. Raio-x? O raio-x não comprei, comprei de segunda mão. E aí eu falei assim: "Eu vou ficar aqui até eu terminar de pagar minha cadeira". E eu recebia com uma mão e dava com a outra, e atendia de sábado no meu bairro, num consultório alugado, porque lá era muito longe para os meus pacientes, Uhum. né, em questão de e assim eu fiz. Então, eu eu nunca me conformei aonde eu estava, tudo isso para contar isso, né, eu tinha uma programação do futuro. E assim eu fui. E aí eu comecei um estágio na USP, na dentística, passei como estagiária ouvinte, lá fiquei, fiz meu mestrado, meu doutorado. Então ele foi assim, eu tive uma orientadora, a doutora Maria Aparecida Luz, lá também, mas ele foi um mentor, né, da minha carreira toda, porque ele era chefe da cadeira de dentística nessa Uhum. época. E depois do doutorado, fiquei só no meu consultório, porque tive os meus 2 Isso foi filhos. quando? Isso foi em 2012 que eu defendi meu doutorado. Legal. E aí 2012 eu passei a me dedicar só ao consultório e lecionei também lá em São Paulo, uns 2 anos, Faculdade particular. faculdade particular. Ensinou de tudo. Ensinei um pouco de tudo, mas fiquei pouco tempo. Uhum. Não me identifiquei, assim, com o projeto de ensino É. no qual eu fui inserida. E aí eu logo saí e voltei para o consultório, mas sempre ligada nesse negócio de ensinar, porque eu venho de uma família de professores. As mulheres da minha família são todas professoras. E minha mãe tinha certeza que eu ia ser professora ou no máximo odontopediatra. Eu atendo muita criança de verdade, mas, essa veia de ensinar, para mim é muito forte. Sim. Eu sinto falta do ambiente de estudo, de ensino, de aluno, eu aprender, né. Todo mundo fala: "Nossa, mas você está em outro curso". Sim, estarei eternamente em outro Aliás, curso. quando a gente ensina, A gente a gente aprende. se obriga, eu digo isso direto, tem gente É, que faz assim: "Ai, você é tão generosa, professora", eu digo: "Eu sou é. tão egoísta", É, porque quando eu estou montando aula ou sim. quando eu estou passando para vocês, eu Aham, estou me forçando a ler. Outra coisa, eu estou reavaliando minha aham. conduta, Sim, redesenhando o meu método, o meu protocolo. Eu reflito, eu me conheço melhor, é. então eu me torno uma profissional melhor. Aí eu fico feliz, porque ensinar me fez uma Aham, profissional melhor. Aí eu tenho vontade de ensinar mais, aham. mas para mim, essa combinação do ensino com a prática É. é muito rica. Hum. Eu acho que eu não vejo você só professora. Não, eu não consigo então, essa era a questão na faculdade, né, nessa faculdade particular. Eles queriam muitas horas aula, Uhum. né. Pagando rios de dinheiro. Eu já tinha um consultório andando, Uhum. eu já tinha uma clientela, e eu não me vejo eu, Luciana, também não me vejo fazendo uma coisa só. Até por esse histórico todo, né. Porque quando a gente vem num lugar assim, que pergunta pra gente a nossa história, é interessante, né, que nem sempre a gente para fazer essa Essa análise. retrospectiva, essa Mas análise. olha que legal que você dividiu aqui. Você teve mentores, começando com os teus pais, Sim. com o teu pai que fez nossa, ele fez uma coisa incrível por você, Aham. esse passeio mostra É. falando de diferenciação, Aham. eu acho que eu sou teimosa, eu sou persistente", claro, você já começou com a É, oportunidade em casa, é. né, você vem de uma família de mulheres professoras que se Sim, destacam, que, sim. né, então e aí e você soube dizer sim para É, oportunidades. soube. Né, de mentoria, de consultório, de doutorado, de maternidade que veio Sim, no meio da história. é. E eu acho que a gente tem que, se colocar nesse ponto de dar tempo ao tempo, né. A gente como professora, como mentora, às vezes, de um estagiário que está no nosso consultório, o que acontece? Eu percebo que hoje em dia as pessoas não têm criado expectativas muito grandes e se frustrado simplesmente por não dar tempo ao tempo,
né. Tem uma curva de Existe aprendizado. uma curva de aprendizado, existe um tempo de formação de clientela, nem tudo é a toque de caixa, né. E tem tudo isso temperado pelas redes sociais, né, pela comparação, né, que se Uhum. faz nas redes sociais. Então, eu digo assim, eu acho que se hoje eu fosse recém-formada, eu O iria desafio é sofrer, maior. eu iria sofrer bastante. Eu acho que hoje o desafio é maior, pela questão da comparação. E uma comparação com uma realidade que às vezes nem é Normalmente não é, a né, Lu? verdadeira. Normalmente é uma coisa É, maquiada, é, é, mascarada, é, né. é. Porque a gente É. sabe que, não tem atalho, né, não tem atalho. Se você quer Tem um fazer bocado de professor aham, vendendo os cursos, sim, que você vai dominar um método e vai faturar sim, "X" em tanto tempo, aham. né, que eu acho uma coisa, desculpa o que eu vou dizer, canalha. É, "Ai, é leviano, é injusto, é é, antiético", não, é coisa é, de gente é, canalha, é. né, porque você fazer uma promessa de resultado para uma pessoa que tem uma realidade diferente da É, tua, é. que tem oportunidades, que tem Uhum. muitas vezes motivação Aham. diferente da tua, o que eu É, posso te dizer é assim, eu posso te passar o meu caminho como mentora exato. e adequar a tua realidade, porque vai ter que adequar, Aham, com né, certeza. e te prometo que com isso você vai ter resultados melhores do que você está tendo, não é Aham, possível. aham, Né, que aham. você pegou uma pessoa com experiência, mas prometer resultado. É, Aliás, eu fui de faculdade particular também como você, ainda é. fiquei um pouquinho mais, montei o curso, Aham. ainda vi uma turma se formar e fui muito feliz lá dentro e Uhum. aprendi muito e cresci muito, mas a energia que se demanda numa faculdade, especialmente numa particular, que você é com base na hora, Uhum. a energia que demanda não combinava com meus outros projetos. E aí eu pude parar esse ciclo, eu também soube parar esse Uhum. ciclo a tempo para seguir outros É, caminhos, né, exato. parecido com o que você está É, trazendo. eu acho que, na no grupo que a gente está vivendo, né, eu acho que a gente logo percebeu que esse caminho não era a transformação que a gente não era o tipo de transformação que a gente queria causar nas outras pessoas, não era nessa rota que a gente poderia impactar as pessoas. E a gente descobriu outros meios, né, e eu acho que isso vem sanar essa falta que a educação, de faculdade faz no nosso currículo. Você foi da USP, Não, eu fui da Unip, eu também fui de foi. faculdade, privada Que e é uma boa faculdade, a Unip, sim, e fiz meu mestrado e doutorado na USP. né. Eu fui da UFRN, que foi uma Uhum. federal, já segui mestrado na Federal do Espírito Santo, Aham, doutorado aqui Federal do RN, aham. mas a questão nem é essa, a gente teve uma formação diferenciada, Sim. porém, não foi completa, porque a formação, ela é muito tecnicista, Aham. ela é muito focada, estava falando em outro programa sobre hard skills, sobre, Sim, sim. né, e a gente não desenvolve, Aham. nem esse lado de habilidades mais finas, de Sim. interação, de comunicação, muito menos algumas questões de intuição, de conexão, algumas questões ainda mais finas, É, né. Isso a gente foi aprendendo com o tempo, é, a gente se abriu para isso, é. e você traz uma habilidade, eu não sei se seria hard, soft ou as 2 juntas, que é a questão da teleodontologia. Sim. Conta um É, pouquinho para o pessoal o que é isso? enquanto eu estava lá no meu doutorado na USP, eu vi nascer, crescer ali o núcleo de teleodontologia e telesaúde, né, da USP, que foi criado junto com uma iniciativa da ABENO, junto com uma iniciativa do Ministério da Saúde, para formar segundas opiniões na parte da odontologia. Isso há mais de 12 anos Isso, atrás. isso, 2009, 2010, 2011, a gente já tinha esse núcleo de Então há teleodontologia. mais de 15 Há anos, mais de 15 anos já existe essa modalidade de atendimento que é a o teleodontologia. pessoal não dizia que você era doida? O pessoal me dizia muito, até porque nessa época eu ainda fazia o meu mestrado. E voltando nessa veia educacional, eu queria muito desenvolver objetos de aprendizagem
à distância, para que o aluno estudasse à distância. Numa época que não tinha curso online. Gente, na época que não tinha nem QR Code. Então, é assim, a gente tinha uma plataforma e eu convenci lá minha orientadora, doutor Narciso, da gente pegar a dentística e fazer algumas iniciativas online. Imagina que a dentística é uma profissão muito focada em habilidades Exato, manuais. exato. Como que você vai fazer online? Porque isso É. ainda é um desafio hoje, 15 anos depois. Então, quando eu comecei, por algum lugar tinha que começar. Então a gente começava pela parte teórica, né. Hã. Então eu alimentava essa plataforma, os alunos tinham, materiais de apoio, né, da parte teórica da dentística. Quando eu terminei o meu mestrado, eu falei para minha orientadora: "Agora eu trabalhei com cariologia no meu mestrado. Agora ou eu trabalho com teleodontologia, com teleeducação, ou eu não vou fazer o doutorado". Aí ela falou assim: "Você tem certeza?" Eu falei assim: "Tenho". E aí eu quis desenvolver objetos de aprendizagem que fossem não adaptados para o online, mas que fossem feitos com esse objetivo. Sim. E aí eu fui fazer uns créditos bem loucos lá na Poli, me envolvi lá com os engenheiros da Poli e Imagino só você, mulher, novinha, loirinha. sim, e ninguém entendendo o que eu estava O que é falando. que essa moça tá fazendo Peguei um aqui? estagiário lá, falei assim: "Olha", muni ele de dente em gesso, macromodelo, dente natural. Falei assim: "A gente vai desenvolver um objeto de aprendizagem que é para o aluno aprender a preparar esse dente para a coroa total". E aí eu fiz em realidade aumentada. Em O que é isso? Conta para o pessoal o que é 2011, isso. a realidade aumentada, ela mistura, né, a realidade virtual com o ambiente que você tem, através de um QR Code, que você aponta para a câmera e quando o aluno apontava para a câmera esse QR Code, ele tinha a projeção do dente e ele conseguia Tipo um virar, holograma? tipo um holograma, mas ele ficava em cima do QR Code. Gente, que legal. E aí, ele girava esse QR Code e ele conseguia ver o dente, que é 3D, né, girando e as paredes do preparo ali girando. Então eu fiz um dente para cada passo do preparo e fiz uma apostila, né, com esses QR Codes, e aí, além dele ler como que tinha que ser feito o preparo, ele projetava na câmera O que e ele estava via fazendo também. isso, porque para nós é sempre difícil, né, mostrar para o aluno como que põe a ponta diamantada, que ela tem que ficar a A 180 graus, angulação. e depois ela vai fazer uma parede que tem uma angulação X, e foi isso que eu fiz. E você sabe, um ano agora, nessa era da tecnologia, um ano são 10 anos, não é verdade? Não, isso que você está trazendo, E Luciana, agora é imagina, inovador para mim hoje. imagina em 2012. Ó, se eu visse esse holograma, eu tô falando chamando de holograma, mas essa realidade aumentada Isso. hoje, eu já ia ficar É. encantada. Imagina, aliás, quando a gente faz algo diferente, é assim, todo mundo diz que a gente é doido É, até dar certo. até dar certo, Aí quando dá exatamente. certo, você é o quê? Inovador, você é um Inovador, gênio. visionário, gênio, É, porque quando eu comecei há 18 anos é. atrás a atuar com odontologia móvel, com odontologia domiciliar e hospitalar, há Uhum. 17 anos atrás a atuar com hálito e saliva, Hã. eu era doida. É, Quando eu resolvi ser odontogeriatra em 2003, o pessoal da minha turma dizia assim: "Mas pra quê? E véio tem dente? é, Olha a sua cabeça, e véio tem dente, exato. e você vai fazer o quê?" Pô, É, gente, tá aí o mundo é. envelhecendo, um oceano azul de Mas eu vou te oportunidades. dizer, quando eu falo assim: "Eu trabalho com teleodontologia", as pessoas logo imaginam o quê? O paciente me mostrando a boca pela webcam. É, até porque pouca gente fala sobre isso que você está É. fazendo. Então, eu participava de uma mentoria de médicos, e eu acho que essa é outra característica importante, assim, da minha pessoa, que eu não tenho medo de pensar fora da caixa e me meter nos lugares onde eu não sou Desconfortáveis. chamada, Você sabe. estava no meio de engenheiro, depois no meio No de meio dos médico. médicos, isso. Porque foi a mentoria que eu achei que eu estava precisando no momento. E eu via os médicos
fazendo muito telemedicina depois da pandemia, né, deu esse boom. Muita gente acha que a teleodontologia surgiu depois da pandemia também, e não, já tô falando que vem lá de 2007. E eu falava: "Meu Deus, eu como dentista eu queria fazer teleodontologia", porque eu já tinha essa No experiência ensino. no centro não, no meu consultório. Mas eu Agora eu digo, já você quero. começou com alguns detalhes no ensino, Sim, da e aí você já colocava aquilo em prática no seu consultório. o O que 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 você fazia? o que que acontece? Onde eu desenvolvi em parceria esse objeto de aprendizagem era o Centro de Teleodontologia. E lá eu via os profissionais da USP participando com profissionais em áreas remotas do Brasil, dando segunda opinião em lugares que não tinham especialistas e fazendo a teleodontologia. E eu falei assim, e a Medicina. teleeducação, ela é um braço da teleodontologia. Então eu sempre fiquei de olho, eu sempre estava naquele ambiente onde se falava muito dos teleatendimentos, né. Hum. Quando eu fiquei só no consultório, eu nunca esqueci essa experiência, essa possibilidade, porque o novo é isso, né, Cecília, enquanto a gente não tem consciência de uma coisa, a gente não enxerga. Depois que você toma consciência daquilo, você começa a projetar aquela realidade Um mar de oportunidades ali. em outros lugares, né. Uhum. Então por isso que eu acho que o conhecimento transforma tanto, né, porque você tem ferramentas para transformar aquela sua realidade aonde quer que você for. Aquele conhecimento que você recebeu, você com certeza pode não estar vendo agora a aplicação para ele, mas assim que você tiver uma oportunidade, ele vai vir na sua mente, você vai ter um insight. E foi isso que aconteceu no consultório. Eu nunca, esqueci dessa experiência do teleatendimento. E eu vendo os médicos, depois da pandemia, fazendo essa telemedicina, eu fui atrás de saber qual era a regulamentação que o CFO tinha nos deixado para teleodontologia. O Uhum. CFO em 2020, ele, regulamentou, né, a teleodontologia para Por causa alguns da por pandemia. causa da pandemia, e a medicina também, e a medicina vem evoluindo, né, com outras resoluções. O CFO, ele parou nessa de Aliás, 2020. a gente está perto de outras profissões da saúde, psicologia, Aham. nutrição. Gente, eu fui marcar uma consulta com um nutricionista que ele mandava um pacote, inclusive com a balança, Olha só. até a balança e a fita É. métrica, ele mandava pelo correio para que a gente pudesse Uhum. seguir um padrão, para que eu pudesse passar as informações para ele. Sim. Então, assim, a gente como dentista, a gente está anos-luz atrasado. É, eu acho que a gente tem uma demanda reprimida para isso e nós temos muitos preconceitos Muita ainda, muita desinformação. desinformação. Eu acho que assim, importantíssimo esse espaço que você está me dando hoje para falar sobre isso, porque a gente não pode olhar para o que a gente não consegue fazer por teleodontologia. A gente tem que olhar para a gama de coisas que a gente consegue resolver pela teleodontologia. A teleodontologia, ela nunca vai substituir a consulta presencial, Uhum. mas Complementar. ela vai agregar, ela vai fidelizar o seu paciente, ela vai deixar a sua agenda mais organizada, ela vai te dar uma liberdade geográfica que antes o dentista achava que não tinha, eu achava que não tinha, e era isso que eu gostava dos médicos. Eu falava assim: "Gente, ela tem filha pequena e ela fica em casa a manhã toda atendendo por Atendendo à distância. telemedicina". E eu fiquei com isso na cabeça. E aí, eu vou te contar qual foi a minha virada de chave. Hum. Um dia, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, não sei se você recebe mensagem no WhatsApp, de paciente. Eu vi uma mensagem e era uma paciente indicada. Ela falou assim: "Olha, a fulana me indicou você, eu fui num dentista, comentei com ela e ela falou que acha um pouco exagerado esse plano de tratamento que me ofereceram. E ela me indicou o seu nome aqui em São Paulo para eu passar com você". Eu falei: "Sim, pois não, Vai tal". ser um prazer. Depois que eu falei isso, chegou um áudio de
3 minutos e meio. E aí ela me contou toda a história dela, tal. Quando eu escutei aquele áudio, eu falei assim: "Isso que eu estou fazendo é um atendimento". Uhum. E aí eu falei: "Eu não vou responder agora. Eu vou pensar como que eu vou responder". Porque no automático, né, Cecília, na ânsia de ajudar o paciente, Você pode atrapalhar o e processo. não, e eu respondia. Quantas mil vezes eu respondi, né. Aí, no outro dia, como ela viu que eu não respondi, ela chegou para mim e falou assim: "Doutora Luciana, inclusive eu peguei os meus exames com esse dentista que eu fui, Hum. e eu vou te mandar". E ela me mandou os exames pelo WhatsApp. E ela ia ficar fazendo isso com você, se Hum, você deixasse porque veja bem, ninguém faz com a gente o que a gente não permite. é, Você quer ser bacana e é, você não sabe dizer não, sim. e tá tomando o teu tempo. E aí eu cheguei para ela e falei assim: "Fulana, eu entendi perfeitamente que você precisa de mim, eu posso te ajudar, mas nesses casos, eu faço primeiro um atendimento Remoto. remoto. Você já jogou. Vamos marcar? Eu tenho tal dia e é tanto". Eu falei: "Agora ou vai ou racha". Se ela tiver mesmo interessada, ela vai falar sim, Uhum. ou se ela não tiver, acabou aí a conversa. E ela falou assim: "Tudo bem, esse dia eu não posso, mas se você tiver no dia seguinte, eu posso marcar". Menina, isso mudou minha vida, Uhum. porque eu precisava que alguém validasse isso para mim. Porque na minha cabeça era possível, era legal, ajudava o paciente, me ajudava, Uhum. mas eu não sabia como pôr em prática. E bastou eu não falar sim de novo para aquela situação. Então, eu sabia, né, o que eu tinha que fazer legalmente para atendê-la, para me proteger, para proteger os dados dela, e assim foi. E ela é minha paciente até hoje. Nós fizemos essa teletriagem, né, Uhum. eu expliquei para ela, ela já tinha um diagnóstico, ela queria uma segunda opinião, eu dei a minha segunda opinião, e ela sentiu confiança no meu plano de tratamento, marcamos a consulta presencial e ela veio. E me agradeceu muito, porque ela mora do outro lado de São Paulo. Uhum. Então, os pacientes hoje, eles não são os mesmos de quando a gente se formou, há 24 anos atrás. Eles procuram outras coisas, outras habilidades, outras soft skills nos Uhum. dentistas, né. E você se adaptar a este mercado é necessário, porque nós estamos ali com uma meia vida, né, dentro da odontologia. Nós ainda vamos atender gerações que vão vir com outro mindset. Você tem o quê? 23 anos de profissão? 24 vinte e anos de quatro profissão. anos. É. Eu tenho 23, 22 para Então, 23. E a gente tem muito chão pela frente, tem. né. Só que eu acho que a gente tem muitas possibilidades, e quando eu conheci você eu fiquei muito animada, Uhum. porque a gente já fazia esse telemonitoramento, Sim, esse teleacompanhamento dos pacientes isso. da gente de home care, É, de os cuidadores mandarem uma foto da boca do paciente: é. "Doutora, seu João apareceu assim". Quando eu gente, vamos lá, a gente olha uma foto de uma língua com a Sim, candidíase. Você sabe que aquilo ali é uma candidíase. Paciente exato. acamado, edêntulo, muitas vezes sem dieta oral, tomando vários remédios, com baixo fluxo Sim, salivar. Aí você pergunta: "Tomou antibiótico?". "Tomou". "Tomou corticoide?". "Tomou". É cândida. Eu preciso muitas vezes fazer uma consulta para prescrever uma anistatina? uhum. Então isso a gente já fazia. E principalmente quando esse paciente já é seu Já é esse meu paciente, paciente. né, que é esse telemonitoramento que você está dizendo. Agora você imagina, todo mundo que eu falo teleodontologia, fala como você disse, mas o que é isso? Uhum. Todo mundo está A fazendo gente já faz teleodontologia. sem saber que sem ter a consciência. E aí eu comecei também assim, ao atuar com hálito e saliva, que é uma área que tem uma demanda muito alta e Uhum, poucos profissionais uhum. especializados na área e poucos profissionais comunicando. Sim, E aí eu estou comunicando nas redes sociais, os pacientes chegam para mim. Se eu tenho um aluno naquela cidade,
eu indico para aquele aluno, mas o que que aconteceu? Aluno dizer: "Cecília, trata em conjunto comigo", Sim. ou o paciente dizer: "Professora ou doutora Cecília, né, doutora, eu sei que você me indicou a doutora Luciana em São Paulo, eu posso ir para ela, mas eu Sim. quero você". Exato, porque a questão do hálito e saliva, né, é uma questão tão complexa e o paciente ele percorre tantos lugares até chegar a você e tem que vencer tantas barreiras para chegar para um profissional e falar: "Eu quero tratar meu hálito, né, Cecília", que para Muito você tabu, muito é muito tabu, é preconceito. muito preconceito, é muita confiança depositada naquele profissional, né. Aí a pessoa Aí a me pessoa vai conhece te nas redes indicar. sociais, não, ela me conhece nas redes sociais, ela gostou da minha Sim, comunicação, ela se identificou comigo, teve um rapport, exato. ela quer continuar comigo. É, E aí eu fiz: "Espera aí, tem coisas que eu consigo fazer à distância". sim. Né, e aí eu fui testando timidamente, achando Aham, que eu estava fazendo coisa errada. aham, exato. Todo mundo que faz acha que tá fazendo coisa errada. Achando que estava fazendo coisa errada, e em alguns momentos eu até poderia ter feito as coisas de uma maneira melhor, Sim, porque afinal de contas eu não tive a oportunidade que você teve de estar num centro de sim, teleodontologia. sim. Eu digo que Deus foi muito bom comigo. Sabe aquela história que você faz assim, foi na doida e deu certo? Sim. Espera aí, tá dando certo. Meu paciente fica feliz. Eu fico feliz, como você Aham, disse, estou no conforto da minha casa, aham, ganhando uma hora maior do que a hora do aham. meu consultório, Sim, sendo bem remunerada, ajudando a pessoa a ter saúde, às vezes em parceria com outro dentista que também está ganhando. Quer dizer, ganha todo mundo, ganha a ganha. odontologia. Por que não fazer isso? E quando eu conheci você, eu fiz: "Espera aí, eu acho que ela é a pessoa certa", né, porque você não é só clínica e professora, você tem esse quê de mentora. Hã, A Luciana vai me ajudar, mentora, consultora, uhum. vai me ajudar a estruturar isso. É. Inclusive, a gente vai para essa etapa Vai, agora, né? vamos para essa etapa, com certeza. Eu acho que a gente vai, eh o seu consultório, a sua clínica vai ganhar muito em rapidez de atendimento, em economia de deslocamento. O seu paciente vai ficar muito satisfeito com esse acompanhamento, porque, como você disse, a sua empresa, por exemplo, que é de atendimento home care, né? Uhum. São pacientes acamados, são pacientes que têm questões que os cuidadores precisam entrar em contato com você. Então, isso é perfeitamente possível pela teleodontologia. Eu acho que é uma das áreas que mais se beneficia. Eu acho que você foi uma visionária realmente de entender a necessidade do paciente. Eu acho que quando a gente gosta da clínica, né, Cecília, a gente logo capta a necessidade do paciente, e aí a gente se desdobra para dar conta de sanar aquela necessidade. No fundo, tudo se resume a isso, é a Encontrar soluções. transformar o nosso meio e encontrar soluções para que o paciente seja bem atendido, para que o nosso conhecimento chegue lá no fim da fila, que é chegar à pessoa que precisa. Você sabe o que que eu tenho pensado muito? Hã, Eu era mais romântica, no hã, sentido de, não, tudo vale para uma assistência perfeita. E aham, claro que a gente preza muito sim, pela qualidade, mas eu acho que talvez por ser casada com um engenheiro, hã. eu fui cobrada a pensar um pouquinho mais em assertividade, em É, ser assertiva, em ser resolutiva, de é, ele falar assim: "Qual é o custo-efetividade disso?". Gente, o dentista, imagina o dentista, o paciente perguntar: "Qual o custo-efetividade da restauração de resina ou de cerâmica?". A gente não está acostumado a pensar é, dessa é, maneira, do tipo, o que é que eu vou resolver com o melhor custo, o que é que eu vou ter mais longevidade. A gente não pensa em números e indicadores. E eu estou há 28 anos com essa criatura. aham, Graças a Deus. aham, Sou muito feliz por isso. Mas, eu fui muito cobrada, do tipo assim: "Você tem que ser mais resolutiva, que se você puder resolver uma coisa de uma maneira mais simples, se você uhum, pode coçar seu ombro sim, assim, por que que você vai coçar seu é, ombro assim?", exato. né. Então, essa coisa da teleodontologia caiu como uma luva, e aí eu até queria te perguntar isso: por que que você acha que o dentista, que já atua com hálito e saliva, deveria pensar em agregar o teleatendimento, a teleodontologia à sua rotina? Eu acho que vocês são um nicho
e vocês são poucos, né. Os Uhum. dentistas que entendem de hálito e saliva são poucos. E nós temos um Brasil imenso. Eu moro em São Paulo, você mora aqui em Natal, que também é uma capital, mas a gente tem um Brasil inteiro para cuidar. Uhum. Pacientes que não vão ter acesso a você presencialmente, né, e a sua comunidade. A sua comunidade, ela detém um conhecimento que outros dentistas precisam desse apoio, né, precisam do tratamento do a da saliva e também do hálito, mas vamos falar aqui mais da saliva, para terem sucesso nas suas especialidades. Você tem uma clínica, você está lá como eu fiz um teleatendimento em parceria com um colega de Rondonópolis, Isso, ele tem uma paciente que precisa de mim, ele continuou sendo o dentista dela, ele não abriu mão da paciente, sim, mas eu pude ajudar ele exato. e a paciente Isso. a ter saúde, E né. a sua comunidade pode fazer isso de uma maneira regulamentada, que são esses 2 dentistas trocando informações sobre essa paciente e atendendo conjuntamente para levá-la para um lugar de mais saúde. Então eu, por exemplo, vamos dizer, eu estou numa cidade do interior que não tem um especialista nessa área. Uhum. Eu sou da dentística, eu sou reabilitadora. O meu paciente tem um problema de saliva que eu sei que vai minar todo o tratamento Toda a que eu longevidade e o fizer, resultado. o resultado, se eu não tratar a saliva. Esse paciente, ele não vai viajar quilômetros para procurar um especialista. Uhum. Então, a gente hoje com a teleodontologia, a gente é capaz de estar em multiconsultórios, vários consultórios, sanando essa necessidade. E eu acho que um conhecimento nichado como o de vocês é essencial que vocês ofereçam esses serviços para os colegas. E nós, como dentistas, nós temos que abrir a cabeça para isso, porque às vezes nós achamos que somos o detentor daquele paciente, o solucionador de todos os problemas que ele tem na boca. É um pouquinho de E arrogância, né. quanto mais a gente estuda, né, Cecília, a gente vê que a gente não sabe tudo e que não saberemos. Nem é bom saber Nem é bom tudo. saber. Imagina como é que fica o HD aqui. É, Ó, agora tem um detalhe importante, se eu sou da dentística, da prótese, da área que for, da tá. ROF, Tá. eu não tenho obrigação de saber fazer um diagnóstico completo e um tratamento completo de uma disfunção Uhum, salivar. uhum. Mas eu preciso pelo menos saber identificar, Sim, detectar que meu paciente precisa. exato. Isso é uma coisa que você entende hoje, que a gente precisa ter essa visão, Sim. que o dentista de É, qualquer é, especialidade, ele é, precisa ter essa visão. O dentista, ele precisa sempre estar atualizado, né, e saber um pouco de cada área para poder indicar esse paciente corretamente, Ou né. tratar em Ou conjunto. tratar em conjunto. Então, por exemplo, se eu faço uma teletriagem num paciente e eu detecto que ele tem a necessidade de outro especialista, eu vou indicá-lo para esse especialista, né. Isso faz parte desse atendimento. Uhum. Então, às vezes, o paciente fala assim: "Ah, mas você me atendeu para você me indicar para outro paciente?" Sim, e indicar bem. E quão generosa que você foi por fazer isso. Não, e indicar bem para um especialista correto vai te poupar tempo, dinheiro e ganho na sua saúde. E até tecido, né, E até a isso, parte biológica agora você imagine, poupa. exato, porque você imagina se é um paciente, por exemplo, com uma lesão, que pode ser um câncer. Esse paciente vai ficar rodando em quantos consultórios até chegar num estomatologista, Uhum. né. Então o dentista, ele tem que saber o básico para ser um bom indicador, né. Claro. E isso faz parte de fazer uma boa teleodontologia também. Você tem que ser um bom indicador. Então a pessoa tem que ter uma noção de Tem. quais são os pacientes que têm o risco. Ah, o paciente é diabético, Sim, meu paciente fez uma radioterapia da cabeça, faz uso de 8 é, medicamentos. é, Opa, é. pode ter disfunção salivar. Salivar. E a gente não pode, por teleodontologia, fazer diagnóstico, fechar diagnóstico. Mas você pode determinar o risco daquele Uhum. paciente
ter determinados problemas bucais. E pode fazer um tratamento preventivo. E você pode fazer um tratamento preventivo, você pode educar esse paciente, que é a teleorientação. Então, vamos supor, falando de outras especialidades para ficar mais interessante, você é um dentista do esporte, Hum. certo? Eu passo num dentista que eu passo há anos, mas ele não tem essa visão da odontologia do esporte. Você, como dentista do esporte, você pode oferecer um teleatendimento preventivo e informativo sobre os cuidados que ele tem que tomar sendo esportista. Previamente a qualquer problema. Previamente e preventivo na raiz da questão. Eu fico pensando, Você tanto preconceito, o que é que pode ter de errado hã, em você se antecipar, se é um esporte de colisão, você falar de um protetor, se é um exato. esporte de cloro, você falar do risco de Uhum, erosão, de biocorrosão, sim, o que quer que seja. O que é que você está fazendo de errado de nada. se antecipar? É que as pessoas, às vezes, cabeça estreita, né? Tem medo do Exato. novo. Exato, é o medo do novo. Por isso que a gente tem que comunicar, a gente tem que conversar. São muitas objeções, né? E eu acho que para todas elas a gente tem uma justificativa, né? Então aqui a gente não está falando que vamos terminar com as consultas presenciais, mas Nunca. nunca será, nunca vamos perder esse contato humano. Mas o que a gente tem que saber é que a gente pode ser híbrido, a gente deve ser híbrido, isso, em todas as especialidades, em qualquer fase que você tiver da sua vida como profissional da odontologia, isso só vai agregar. E o paciente, ele ele gosta de saber que o dentista dele é atualizado. Sim, e Então, outra os coisa, meus que pacientes está à disposição para que ele, está à disposição para ele. independente daquele É, horário é. físico. Aliás, Lu, deixa eu ver uma coisa Hã. importante com você para a gente fazer uma discussão Aham. final. Você já é uma pessoa que você já veio do futuro. Hã. É, eu não sei o que é que foi, se você fez uma viagem de volta para o futuro, se foi uma abdução extraterrestre, porque você é como se tivesse visto o futuro, você viu o futuro Aham, antes da maioria das pessoas. aham. Ou você estava aberta Eu acho que eu ao estava futuro? aberta. Eh, e você falou uma coisa muito interessante aqui hoje, que você falou assim: "Um ano para o digital são muitos São anos". muitos Fica anos. pensando assim, em 2020, que quando estourou a pandemia, mal se fazia live antes, Não. né, então a gente vem de uma geração que as crianças crescem: "Tô fazendo uma live mamãe", Aham, aham. né, e muita coisa mudou, Muito. muita coisa mudou. O que que você espera, você que veio do futuro, Olha a responsabilidade. o que é que você espera, não vamos pensar longe não, Aham. vamos pensar em 5 anos? O que é que você espera para 2030? O que é que você vê de mudança e que habilidade e competência, como que é o dentista de 2030 que vai ter sucesso, que se adaptou, que Eu acho que o dentista de 2030, ele tem que saber que ele cuida de um indivíduo, que não só a boca, isso a gente já fala há muito tempo, e por cuidar desse indivíduo, ele tem que ter uma cabeça aberta para tecnologias, para soft skills. Ele tem que saber que o consultório não é só técnica, que a técnica é muitíssimo importante, mas ela é uma parte do do processo? processo. A saúde vai passar por grandes transformações. Tá todo mundo com medo, né, inteligência artificial e tudo mais, mas eu acho que é esse medo do novo realmente, eu acho que isso vai ser agregado e vai, ser tão bom para nós e para os pacientes, que daqui 2 anos, 5 anos, a gente vai estar conversando sobre isso e vai falar assim: "Nossa, esse medo era incabido", né, É, que medo porque que bobo. medo bobo, porque vai ser uma revolução para melhor. Então eu acho que como, você falou, assim, mentora, como mãe, né, como mãe, eu acho que eu procuro desenvolver nos meus filhos habilidades que são as soft skills, porque as técnicas você vai ter de qualquer Você se jeito. apropria, você aprende. Você vai.
você vai se autoconhecer, você vai conhecer o outro, porque essa vai ser a cereja do bolo do futuro. Você nessa você saber mesclar, e nesse mundo, né, com as tecnologias e tudo mais, a parte humana, você saber fazer essa parte humana boa, Nenhum IA vai vai fazer. te diferenciar. Algum IA vai dar conta disso? Não, acho que Aliás, deixa eu só fazer uma provocação que eu soube uma coisa muito legal hoje, a gente papeando aqui aham, antes, da questão do estilo de vida. aham. Talvez seja um dos pulos do gato. É, é. Daqui a 5 anos o mundo mudou, Aham. a saúde do nosso paciente mudou, inclusive negativamente. Uhum, As pessoas mastigam menos, as uhum. pessoas comem menos em casa, as Sim, pessoas dormem menos, estão mais estressadas, estão sim, com telas, sim. né? Estão submetidas a muita cobrança, a muita comparação de redes sociais, como Aham, você falou sim, hoje aqui comigo. Claro que tem pessoas investindo em autoconhecimento, em qualidade de vida, em sim. meditação, em atividade física. Eu não estou discutindo isso. A gente Isso. busca o equilíbrio. Mas eu penso que, nesse contexto, o dentista do futuro que vai se diferenciar é aquele que olha o paciente como todo É. e que olha o estilo de vida, a Ah, odontologia do sim, é estilo de odontologia do estilo vida. de vida. Sim, eu tenho esse canal no YouTube que é para o paciente, eu trago convidados e é para as pessoas leigas, não é para dentista, porque eu quero educar meu paciente, eu que tenho que educar meu paciente. E o estilo de vida realmente hoje é o que na minha clínica, Cecília, é o que mais traz trabalho para mim, são os hábitos e o estilo de vida dos pacientes. Porque senão só a técnica resolveria, Sim, mas a pessoa sai do dentista aham, dele, que fez Luciana, a doutora Luciana, eu fiz aham, esse tratamento, mas aham. não durou, ou não ficou Aham. bom, ou não está me deixando Sim, feliz. E às vezes a gente pensa que é o produto, que é sim. a técnica, e são 2 coisas interessantes. Uhum. É às vezes o profissional que não viu o Sim, que o outro precisa e a informação que ele é uma trouxe, e escutativa. que não olhou o estilo de vida e os sinais sutis que estão ali É, gritando. é, Eu penso que esse é o dentista do futuro, é aquele é, que tem essas soft skills é, e que tem essa coisa da intuição, do olhar, é, para justamente ser mais resolutivo. é. E eu acho que, eu não digo que você tem que ser o dentista mais tecnológico que existe. Inclusive, quando as pessoas me veem falando de teleodontologia, pensam que o meu consultório é uma coisa de outro mundo, né. Então, eu não sou uma dentista ainda no fluxo totalmente no fluxo digital, e então eu quero aqui desmistificar isso, que para você fazer a teleodontologia, você não precisa ser um expert em tecnologia, que isso é uma objeção, que às vezes as pessoas Uhum. falam assim: "Não, não vou mexer com isso porque eu não me dou bem com Eu não tecnologia". tenho uma Não tem plataforma. uma plataforma, você tem um celular, você tem um computador no seu consultório, uma webcam, você consegue fazer teleodontologia. Então, a teleodontologia é para todo mundo, é para aquele dentista que trabalha sozinho, é para aquele dentista que tem uma clínica, é assim, é estar disponível para o seu paciente em várias modalidades de atendimento. Eu acho que isso é a parte central. É a visão 360 Você graus. tem que ser, oferecer serviços, já que a gente está falando aqui para dentista, né, você tem que oferecer serviços de diversas formas para o seu paciente. E é isso a teleodontologia ela proporciona para você. E o paciente vê você como uma pessoa antenada, uma pessoa para Uma frente, uma referência. referência, porque na verdade você é, não, você não está mentindo sobre isso, você é. Você está do lado Não, o dele paciente diz: para quando meu dentista, meu". para É. quando ele precisar. Isso, às vezes, a maioria dos meus pacientes que vão presencial nunca usaram. Eles te pedem indicação de outros profissionais, Pedem. de ginecologista, de dermato Sim, por quê? Porque você é uma sim. referência de cuidado. Mas eu digo assim, quando eles vão falar de mim para outra pessoa, eles falam assim: "Então vai lá na doutora Luciana", me indicam para ir Sim. presencialmente. Mas aí depois eles falam: "Você sabe que ela atende até pela internet?".
Então, assim, Uhum. os pacientes, eles veem valor nisso e sentem essa segurança de a gente estar perto e de estar aonde eles estão. Eu acho que a gente sai um pouco de dentro do consultório e vai para perto deles, Sim. no Sai bolso, s no bolso sai das deles. 4 É, paredes, é é, verdade. é, e vai. Pura verdade. No final É. das contas, a gente às vezes fala de temas Aham, diferentes, né. Eu até brinquei com o nome do programa de fluxo, pensando em fluxo salivar, né, aham, nesse podcast, eu achei ótimo. mas eu falo de fluxo de uma maneira muito mais Aham, ampla. aham, É o fluxo da conversa, sim, é o fluxo da vida, porque aqui eu falo de passado, presente e futuro, a aham, gente traçou as sim, 3 linhas, né, mas a gente tem falado da mesma coisa no final sim, das contas, que é de valorização, sim, de diferenciação, de cuidado, sim, de resultado. aham, Então eu posso dizer que a gente veste a mesma camisa, com que a gente certeza. levanta a mesma bandeira, e eu fico Ah, eu agradeço demais. muito feliz que você esteja comigo. Tem um presente, uma Oba! lembrança, já que a gente veste a mesma camisa, eu vou te entregar esta minha camisa, Ai, usarei com muito prazer, sem porque saliva, sem saúde. exato, sem saliva, sem saúde, isso é uma verdade. Pra minha área de especialidade, que é a dentística, isso aqui é um mantra, né. A gente vê, no dia a dia, o paciente que tem problemas salivares, como é custoso, né, para ele e como os nossos procedimentos como dentista é frustrante a gente planejar todo um tratamento e ver aquilo ruir Uhum. por causa E ter que da saliva repetir, e ter que e ter que repetir. explicar, e Exato. o paciente até entender, mas ter que gastar de novo, e você vê o esmalte indo embora, a Sim, dentina, gente, é tanta coisa. Aqui a gente está falando de resultado, de qualidade, mas até satisfação sim, pessoal, satisfação né. pessoal mesmo, porque é tão demanda tanto para o paciente fazer um tratamento odontológico, né. Não é só o custo de dinheiro, é a paciência, é a disponibilidade de tempo, é a expectativa dele para aquele tratamento, É o tecido que uma é o hora de repetição e tecido repetição não que vai não ter vai ter tecido. mais, Então então é uma é, bandeira que a gente fala aqui, que vai muito além é, da teleodontologia, vai. que vai muito além da saliva. Eu Aham, acho que é uma bandeira de prevenção, sim, de estilo de de vida, estilo de de vida. cuidado. Então Aham. eu lhe agradeço, minha amiga, pela oportunidade e por você ter trazido essa comunicação tão legal com o pessoal. Eu espero ter mudado um pouco a cabeça de quem escutou esse podcast, que tenham desmistificado um pouco a teleodontologia e que as pessoas tenham consciência que elas já fazem a teleodontologia. Elas só precisam fazer com intenção, intencionalidade. Eu E não acho tem que mais volta. não tem mais volta. Não é uma moda. Está pautado por lei federal a telesaúde no Brasil. Então, isso não vai passar. Não é uma moda, não Isso é não uma vai passar. tendência, Não, não é vai uma passar. É uma necessidade, é uma necessidade. realidade. É uma realidade, porque você já faz. Para um pouquinho para pensar e você vai ver que você já usa as tecnologias para se comunicar com o seu paciente. Maravilha, Muito prazer obrigada, o prazer imenso, foi né, meu. que a gente possa fazer muita coisa, que vocês Muito. possam continuar acompanhando a gente, que vocês possam comentar também aqui embaixo, tá, o que é que vocês acharam, o que é que vocês já fazem, porque esse feedback é super importante, e eu te espero você na próxima. Até mais.